Mais uma aula de matemática para os alunos do sexto ano da Escola Estadual 30 de Setembro. O nosso assunto vai ser número e sistema de numeração decimal. Nesse caso, nós podemos notar que vamos partir do conceito básico. O que é número? Número é a forma de se escrever quantidades. Por exemplo, eu tenho 3 barquinhos, conforme desenhado abaixo. Você pode observar que eu tenho 3 barquinhos. Como é que a gente começa a contar para saber quantos elementos tem um determinado conjunto? Você começa a contar do número 1. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Por exemplo, aqui, quantos barquinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2 e 3. Sempre começar a contar do número 1. Aqui, o número é justamente a forma que você tem para representar essa quantidade. Então, aqui na apostila, ele pergunta de que maneira posso representar essa quantidade de barquinhos? Através do número 3, através do algarismo 3, ok? Então, essa aqui é a forma que você tem para representar essa quantidade. Agora, você pode observar que os algarismos sozinhos, eles não são suficientes para representar todas as quantidades possíveis. Então, tem o algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses algarismos, eles são utilizados para escrever qualquer número do nosso sistema de numeração decimal. Então, a gente utiliza qualquer um desses símbolos justamente para escrever qualquer número que a gente possa imaginar. Agora, vocês podem observar que esses algarismos sozinhos, eles não são suficientes para representar todas as quantidades possíveis. Por quê? Porque os algarismos vão até o 9. Então, para escrever uma quantidade maior do que 9, então você vai ter que utilizar o sistema chamado de sistema de posição, onde você tem um algarismo aqui chamado unidade, tem outro algarismo aqui, você chama de dezena, e outro algarismo aqui que você tem uma centena. Então, é o chamado sistema posicional. Então, vamos supor que eu tenho 325. Aqui eu vou ter o quê? Vou ter 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Pois os algarismos eles vão até 9. Para representar quantidades maiores que 9, usam-se, algarismos adicionais à esquerda, ou seja, sempre você vai adicionando algarismos à esquerda, ok? Por exemplo, tem as contagens lá, 0, vamos supor que você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9 acabaram os algarismos, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar do 0 de novo, só que você vai acrescentar o número 1 à sua esquerda. 10, 11, 12 e assim vai. Então, o nosso sistema de numeração é baseado no valor posicional, que também eu posso chamar de quê? Esse valor posicional eu posso chamar de valor relativo, ok? É chamado de valor posicional. Cada algarismo, dependendo da sua posição, tem um valor específico. Por exemplo, se eu tenho um número 7.543, esse 5, qual é o valor relativo dele? Depois desse 5, eu tenho quantos algarismos na frente do 5? Tenho 2. Então o valor dele vai ser de quanto? Como depois do 5 tem 2 algarismos, então para saber o valor relativo é só acrescentar a quantidade de zeros conforme a quantidade de algarismos que tem depois desse número. Então, depois do 5 tem 2 algarismos, então você vai colocar 2 zeros. Então, o valor relativo ou o valor posicional do 5 é 500.
Qual é o valor posicional de 4? Depois do 4 só tem um algarismos. Então você vai colocar só um zero. Então é 40. Qual é o valor posicional ou relativo do 3? É o próprio 3. Por quê? Porque depois do 3 não tem nenhum algarismos. Qual é o valor posicional do 7? Depois do 7 tem quantos algarismos? Tem 1, 2, 3. Então você vai colocar 3, 0. Então o valor é 7.000, ok? Agora, vamos para uns conceitos muito importantes, né? Que conceitos são esses? Unidades. O que é unidade? Unidade é quando você conta de um em um. O nome já está dizendo, unidade, né? Então, quando você conta determinada quantidade de um em um, você está contando em unidades. Então, contar de um em um, unidades. Dezenas. Dezenas você vai contar, a cada 10 unidades é uma dezena. Então você junta 10 unidades. Quando eu junto 10 unidades, eu tenho o quê? Eu tenho uma dezena. Centena é o quê? Centena é a cada 100 unidades. É uma centena. Uma coisa bem interessante que eu acho em relação ao valor posicional é o seguinte. Eu tenho esse número aqui, 7.583. Pronto. Você pode observar que eu tenho unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena. Aqui eu tenho a unidade de milhar. Ok? Então, nesse caso, o que é que eu posso dizer? Se eu quero descobrir quantas unidades são 5 centenas, você coloque zeros até aonde eu quero. Como assim? Eu não entendi. Preste atenção, meu querido aluno. Eu quero saber 5 centenas são quantas unidades? Então, a partir dessa centena, quantos algarismos eu tenho até chegar à unidade? Olha, 1, 2, até chegar à unidade. Então, eu coloco 2 zeros. Então, eu posso dizer que 5 centenas é quantas unidades? 500 unidades. Aí eu quero perguntar a você, meu querido aluno. 5 centenas são quantas dezenas? Então, quantos algarismos tem até chegar à dezena? Olha, até chegar à dezena só tem um. Então, você vai colocar só um zero. Então, 5 centenas são o quê? São 50 dezenas. Agora eu quero saber quantas centenas tem 7 unidades de milhar? Então, 7 unidades de milhar aqui. Eu quero centenas. Eu quero transformar 7 unidades de milhar em centena. Então, eu pergunto a você, quantos algarismos tem depois do 7 até a centena? Até a centena. Só tem um. Então, 7 unidades de milhar é 70 centenas. Ok? Interessante esses conceitos. Ok? Agora, vamos partir para próximas. Aqui eu já tinha falado, né? Mas não faz mal a gente lembrar novamente disso aqui. Eu pergunto a você, sempre o último algarismo, ele é unidades, representa as unidades, o último, ok? O penúltimo, ele representa o quê? A dezena, ele representa a dezena. O antepenúltimo, ele representa o quê? A centena. Ok? Então, uma observação importante. Sempre a classificação é feita do último algarismo, que é os da unidade, até o primeiro algarismo do número. Sempre da direita para a esquerda. O agrupamento, centenas, dezenas e unidades, sempre formam uma classe, ou seja, a cada 3 algarismos que você conta do último até o primeiro, a cada 3, ele forma uma classe.
Então aqui já é uma classe. Mas é obrigado a ser os 3? Não. Ele pode aparecer só 2. Aí eu digo, tá, eu tenho unidade, eu tenho uma dezena. Cadê a centena? É 0. Quando não tem, é 0. Ok? Então é dessa seguinte forma. O agrupamento aí, então, a primeira classe. A primeira classe é chamada de quê? A primeira classe é simples, ok? A segunda classe, milhares. Terceira classe, milhões. Quarta classe é bilhões. A quinta classe é o quê? Trilhões. E assim, meu querido aluno, sucessivamente. Aqui nós temos um exemplo muito grande para sabermos. Uma coisa bem interessante é que sempre utilizamos um ponto para separar as classes. Então, como é que eu separo as classes? É só utilizar um ponto. Olha, você vai contar de três em três, como aqui está dizendo, do último até o primeiro. Então, 1, 2, 3. Não contei 3? Coloca o ponto. Essa classe é o quê? Classe simples. 1, 2, 3. Outro ponto. Essa classe é o quê? Classe de milhares. A próxima classe é a classe de milhões. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui. Essa aqui é chamada unidade simples, ou apenas, ou simplesmente unidade. Aqui é chamada de quê? De dezena. Aqui, centena. Quando você chegar na próxima classe, começa tudo de novo. Unidade de quê? De milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Agora, quando você terminar a classe, começa tudo de novo. Unidade de que agora? Unidade de milhão. Unidade de milhão. Ok? Vamos lá. Aqui está bem esquematizado da forma que eu falei. Olha, sempre o último algarismo é a primeira ordem. Olha, primeira ordem é a última. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então a ordem você conta da seguinte maneira. Sempre o último algarismo é a primeira ordem, o penúltimo a segunda, o antepenúltimo a terceira e assim por diante. Então aqui nós temos os números, né? O número 7 milhões, porque esse 7 está na classe de milhões. 435 mil, vou ler mil, porque vou ler mil? Porque esse 435 está na classe de milhar, aí você lê mil. Então 7 milhões, 435 mil e 736, ok? Agora vamos lá, primeira ordem, unidade de milhar, da classe simples, né? Segunda ordem, dezena da classe simples. Terceira ordem, centena da classe simples. Quarta ordem, desculpe, unidade da classe de milhar. Quinta ordem, dezena da classe de milhar. Sexta ordem, centena da classe de milhar. E a sétima ordem, unidade da classe de quê? De milhão. A importância do zero. Pessoal, o zero é importante. Você diz, não, mas zero, ele não tem nenhum significado. Mas quando você for colocar o zero, ele é um grande diferencial para determinar, para colocar um determinado número numa certa posição. Por exemplo, se eu tenho um número 1503, se não existisse o zero, como é que ficaria a situação desse número? Ficaria um 5 e um espaço. Quando o espaço está vazio, não pode ter espaço vazio. Ou seja, você não pode escrever 1503 dessa seguinte forma aqui, olha. 1503, não posso. Então não pode ter espaço vazio. Então o vazio você é preenchido por zero. Que nem a classe. A classe. Esse 7 não está sozinho na classe de milhão? Não está? Uma classe não é formada de 3 algarismos? Nessa classe de milhão só tem um, que é o 7. Então o que é que eu vou fazer? Coloco 2.
Caso se você fosse representar um número que tem uma classe maior, né? 7 milhões. Agora, uma coisa interessante que ele disse que um professor escreveu no quadro número 10. Ele disse que a quantidade de zeros à direita faz uma diferença. E faz. Por exemplo, se eu tenho 5 reais. Se seu pai decide colocar 3 zeros à direita, você vai achar ruim ou vai achar bom? 3 zeros. Você vai achar bom, por quê? Porque os 5 reais vai transformar em quem? 5 mil reais. Ah, se você pegar o mesmo 5 e colocar zero à esquerda, você vai achar bom ou vai achar ruim? Nem bom nem ruim. Por quê? Porque quando eu coloco zero à esquerda, o número ele não altera. Vai ser o mesmo número, tá bom? Então, uma mensagem aqui nessa postilha. Nessa aula, relembre a expressão zero à esquerda. Antigamente, as pessoas utilizavam muito essa expressão. Você é um zero à esquerda, né? Dizendo que a pessoa não tinha valor algum. Porém, é uma expressão que a gente não deve usar, porque é uma expressão bastante ruim, né? Porque distrata muitas pessoas, né? Antigamente as pessoas, para distratar outras, diziam você é um zero à esquerda, mas na realidade é uma expressão que a gente não se usa mais. Decomposição de um número. Para decompor um número é necessário o quê? É necessário que você observe o valor posicional de cada algarismo. Como cada algarismo representa um valor, e quem vai dizer isso é o local em que ele ocupa. Observe: 74.361 e 5.873. O algarismo 7 do primeiro número, qual é o valor posicional dele? O valor posicional dele é de quanto? É de 70. Depois do 7 tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Então coloco 4, 0. Então o valor dele é de 70 mil. Esse 7, o valor dele é de 70 mil. O valor desse 7 aqui é de quanto? Do segundo número. Do primeiro número é esse. Do segundo é quem? Do segundo é 70. Então você pode observar que os algarismos ele não tem mais o mesmo valor. Por quê? Porque depende da posição. O 7 está aqui nessa posição aqui do número. Aí. O 7 já está mais perto das unidades aqui no outro número. Aí. Dependendo de onde ele se localiza, pode aumentar ou diminuir o valor. Ok? Agora, para decompor, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor posicional de cada número e escrever na sequência. Olha, você vai começar pelo 5. Qual é o valor posicional dele? 50 mil. Aliás, desculpe. Depois do 5, tem quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 algarismos. Então, o valor posicional dele é quanto? É 500 mil. Olha, por quê? Porque depois do 5 tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca 5, 0. Agora, vamos lá. Coloca o sinal de mais, porque você vai juntar. Você vai pegar 7. Esse 7 tem quantos algarismos? 4. Então, coloca 4, 0. Mais 3. Tem quantos algarismos? 3. Mais 8. Tem quantos algarismos? 2 depois dele. Então coloca. Mais 40, mais 3, assim vai. Então, nós temos um conceito bem legal de valor relativo. Agora vamos para o valor absoluto. O valor absoluto, ele é o próprio algarismo. Ele é o próprio. É o próprio algarismo. Aí se perguntar lá na questão. Qual é o valor absoluto do algarismo 8? Desse 8 aqui? É o próprio 8. É ele mesmo. Ok? O valor relativo, ele depende do quê? Ele depende da posição. Então, depois do valor que você quer, por exemplo, eu quero o valor relativo desse 8. Aí você olha, como é o valor relativo? É o valor de posição. Depois da posição, você pode observar que depois desse 8 tem quantos algarismos? Tem 2. Então você vai acrescentar 2 zeros. Então vai ficar 800 o valor posicional dele, ok? Reta numérica é uma reta que a gente utiliza para representar números naturais. Então, a gente pode representar os números por uma reta numérica, ok? Só que você tem que saber o seguinte, as distâncias têm que ser respeitadas.
Então, se você não respeitar a distância, então está errada a sua reta numérica. Por exemplo, você pode pegar uma reta qualquer, pegar uma régua e fazer traços a cada centímetro, ou a cada meio centímetro, você vai escolher. As distâncias não podem ser diferentes, tem que ser iguais, de um para o outro. Aqui vamos supor que seja 1 centímetro. Então, aqui tem que ser 1, daqui para cá tem que ser 1, daqui para cá tem que ser 1, tem que ser 1, tem que ser iguais as distâncias. Eu quero representar um número 8, o número 5 e o número 4. Você vai começar. Você vai escolher um traço para ser o zero. Pronto, vou escolher aqui esse traço. Depois do zero vem quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos quem? Temos o 8. Nós temos o 5. E nós temos o 4. Então, você pode observar isso aí. Existe retas numéricas que os números são grandes demais, então você vai escolher uma escala. Por exemplo, se fosse para representar 50, 70 e 100, como é que você iria representar? Aí você ia trabalhar com escala. Por quê? Porque se fosse escrever de um em um, ia demorar bastante para você chegar no 50, no 100, no 70. Então você vai utilizar uma escala. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, sempre começar do zero. Como eu vou utilizar uma escala de 10 a 10, você colocar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Tá aqui os números aí. 50 tá aqui, 70 tá aqui e 100 tá aqui. Mas por que eu utilizo uma escala de 10 a 10? Por quê? Porque os números são grandes demais, ok? Os números são maiores. Se você fosse fazer dessa forma de 1 em 1, para chegar no 50 iria demorar bastante. Então, por isso que a gente utiliza a escala. As escalas têm que ser iguais. Se eu escolher a escala de 10 em 10, vai ser de 10 em 10, vai 0, 10, 20, 30. Se eu escolher a escala de 100 a 100, vai ser 100, 0, 100, 200, 300 e assim vai. Então, nós temos a seguinte maneira. Nós temos a reta numérica. Como eu falei, os valores têm que ser iguais, então essa reta numérica aqui está errada. Por quê? Porque as distâncias não são iguais. Olha. A distância aqui está dizendo que tudo são iguais aqui, olha. Olha. Ele está dizendo aqui que tudo são iguais. Aí eu pergunto, as distâncias dos números são iguais? Como é que a gente calcula a distância de um número? A distância de um número a gente pega o maior menos o menor. 3 menos 2, 1. A distância é 1. 8 menos 3, 5. Olha, olha como a distância mudou. Aumentou. Aí como é que, se a distância aumentou, como é que eles são iguais? Não tem condições. Então o 8 deveria estar mais para cá, mais ou menos para cá, né? Ó, o 8 e o 10, a distância é quanto? 2. O 20 e o 10, a distância é quem? 20 menos 10 é 10. A distância de 50 e 30, 50 menos 30 é quem? É 30. Então, você pode observar que as distâncias, eles são o quê? São totalmente diferentes. Então, essa reta está errada, pois a distância entre eles não são iguais. Qual a distância entre o 3 e o 2? Resposta é 1. Para descobrir a distância, basta você subtrair o maior do menor. Se as distâncias forem iguais, eu posso fazer uma reta numérica com distâncias iguais. No caso acima, poderia representar da seguinte forma. Olha, aqui está certo. O 2, o 3, o 8 já na frente um pouquinho, o 8 já perto do 10, o 20 mais longe um pouquinho e o 50 mais longe um pouquinho também. Um poucão, aliás, desculpe. Então, olha, na reta numérica que representa os números na natureza, os números naturais, podemos escrever da seguinte forma. Então, isso aqui são os números naturais. Olha,
Quem são os números naturais? É 0, 1, 2... Lembrando que as distâncias são iguais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que tem um 10. Coloquei essas reticências aqui porque os números são infinitos, né? Sempre depois de um número tem outro, ok? Agora eu vou encerrar aqui essa primeira parte da aula. Na próxima tem mais, ok? Na próxima tem mais. Agora vamos para a segunda parte da nossa videoaula. Paramos aqui, né? A segunda parte é uma parte breve, só para esclarecer sobre a comparação dos números naturais. Para comparar números naturais, é necessário você saber onde é que o número natural ele está em relação a outro. Se ele está à direita ou à esquerda, e assim vai. Então, na nossa mente, temos uma noção de que é maior ou menor, porém, em números, utilizamos uma reta numérica, ou então mesmo a nossa capacidade de raciocínio. Então, esse símbolo aqui, maior, você utiliza quando o primeiro número estiver à direita do segundo número. Então, vamos supor, eu tenho aqui o número 40 e 10. 40, o número 10, 40 e o número 10. Aí olha aqui para cá. Esse 40 aqui é o primeiro número. Esse primeiro número ele está à direita ou à esquerda do segundo número, que é o 10? Ele está à direita. Se ele está à direita, você vai utilizar maior, ok? Esse símbolo aqui maior. Se ele estiver à esquerda, você vai utilizar menor. Então sempre você vai perguntar o primeiro número. O primeiro número, que é 40, ele está à direita do 10 ou à esquerda de 10? O 10 está aqui, olha. Então, ó, 40, ele está à direita do 10 ou à esquerda? Ó, está à direita, que está nesse lado aqui, ó. Nesse lado aqui é a direita, nesse lado aqui é a esquerda, ó. Ok? Nesse lado aqui é a esquerda, nesse lado é a direita. Então, eu pergunto, esse número 40, o primeiro número, está à direita do segundo ou à esquerda do segundo? À direita, então ele é maior. Ok? Vamos pegar aqui outro exemplo. Vou pegar aqui 80 e o 100. Agora vamos lá. Primeiro número. Quem é o primeiro número agora? É 80. O 80 está à direita ou à esquerda de 100? O 100 está aqui, ó. O 80, a direita aqui é desse lado, a esquerda é nesse. O 80 está à direita ou à esquerda? Está à esquerda. Então 80 é menor do que 100, tá bom? Então se ele tiver à direita, é maior. Se tiver à esquerda, ele é menor. Aqui é um pequeno exercício para vocês praticarem, né? Aqui cite ocasiões do dia a dia que você vai usar número. Então você vai citar alguns exemplos, você vai escrever alguns exemplos que você utiliza número no seu dia a dia, ok? Pode ser numa compra, pode ser qualquer coisa que vocês vão observar, né? Pode ser no número de um sapato, vocês vão criar. Qual é a ocasião do dia a dia que você usa números, né, para medir? Aí você vai dizer com suas próprias palavras. Lembrando que essa resposta é pessoal, então a sua resposta não pode ser igual à do seu colega, porque é pessoal, vai depender da sua pessoa, tá bom? A segunda questão, escreva um número por extenso. Aliás, desculpe. Escrever um número por extenso, escrever um número na nossa língua portuguesa. Escreva um número 73.845 e depois escreva por extenso o valor posicional. Então você vai escrever esse número aqui por extenso. Você vai escrever ele por extenso. Vai dizer como é que se escreve ele. Então vai escrever aqui, ó, presta atenção. Vai escrever esse número aqui por extenso. Vai dizer como é que se escreve ele. Então você vai escrever. Depois você vai escrever o número que representa o valor posicional. Tem o valor posicional do 3. Olha, 3 está onde? Está aqui. Qual é o valor posicional do 3? Olha, 3. Então você vai escrever também esse número aqui. Olha, também você vai escrever também esse número aqui por extenso. Ok?
Agora vamos lá para 3. A 3, faça uma reta numérica e represente o número 6, 8, 9, 15 na mesma. Então você vai desenhar uma reta, escrever uma reta numérica, vai pegar uma régua, vai colocar 0, 1, 2. Então você vai representar esses números aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para representar um número, você vai colocar um pontinho em cima dele. Já representei ele. Aí você vai fazer 7, 8, aí vai colocar o ponto de novo. No número que eles querem, só no número que ele quer, você vai colocar o ponto. Ok? E assim por diante. Tá certo? Entendeu aí? Agora 4. Quando um número é maior do que outro? Eu já expliquei isso agora, né? Quase agora eu expliquei. Um número é maior do que outro quando ele está no seu ano, tal. Pronto. Lembre da aula e lembre da apostila. 5. No número 97.343, qual é o valor absoluto do 9? Lembrando que o valor absoluto é ele mesmo. E o valor relativo é o valor posicional. Qual é o valor posicional do 7? Aí você já sabe, ok? Então, uma boa atividade. Então, essa atividade só essa que eu vou passar para vocês, para me entregarem. Ainda vou dizer a data para vocês, né? Para me entregarem em breve. E espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Então, bons estudos. Estude com dedicação, sempre fazendo exercícios. Sempre quando vocês forem estudar, vocês dê uma pausa, estude 25 minutos, aí pare 5, aí depois comece de novo, depois e assim por diante. Sempre estudando, dando umas pausas para poder respirar, beber uma água, né? Que é muito importante você fazer isso aí para que o seu estudo renda com qualidade. E sempre pegando a atividade do nosso livro-texto, que é aquele livro que a escola está adotando. Caso vocês não tenham o livro, eu posso disponibilizar o livro para vocês. É só entrar em contato comigo em PDF. Você pode abrir o livro no celular e ficar também estudando por ele. Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, entre em contato que eu terei um enorme prazer em atender todos vocês.